Oi, tudo bem com você? Esse é o Café Pastoral, é um espaço de conversa sobre diversos temas, tudo misturado à nossa fé e à nossa maneira de crer. O perigo do legalismo. Oi, tudo bom com você? Que bom encontrar você aqui para mais esse Café Pastoral. Esse é um espaço de conversa aberta sobre diversos temas. Hoje a nossa fala é sobre a religião ou o cristianismo, o perigo do legalismo dentro da religião cristã. Por muitas vezes se confundiu o cristianismo ou o evangelho, o anúncio de Jesus Cristo nas boas novas, com o moralismo ou com o legalismo. Ambas as coisas se entrelaçam muito ao longo da história da teologia. Por base, o legalismo é a crença, a percepção religiosa de fé, de que é possível chegar até Deus por meio das obras que fazemos. Isso é, nós realizamos uma certa quantidade de coisas boas, consideradas positivas, que agradam a Deus e por isso Deus nos receberia como seus filhos, por causa dessas obras. As religiões, de modo geral, trabalham com a moral e a ética. O cristianismo também tem uma moral e uma ética, mas ele se articula de maneira completamente distinta de todas as outras religiões. De modo que o legalismo ou o moralismo não são uma religião cristã. Esse assunto é muito significativo porque no Brasil ficou característico de descrever os evangélicos como aqueles que não fumam, não bebem, usam determinados tipos de roupa, falam um determinado tipo de linguagem e ouvem determinado tipo de música e mais uma série de situações ou comportamentos que definiriam o que é ser evangélico. Esse espantalho, essa percepção de cristianismo é um erro teológico muito grosseiro. Nem o Novo Testamento nas suas declarações, nem a expressão de Jesus aos seus apóstolos ou qualquer uma das epístolas que encontramos no Novo Testamento dão a base para que a gente acredite no cristianismo como um legalismo ou um moralismo em si. Paulo, por exemplo, quando escrevia a Igreja de Roma, na sua carta mais extensiva do Novo Testamento, que trata dos assuntos de maneira mais pormenorizada, mais sistematizada, porque escrevia uma igreja que não conhecia, no seu capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram, todos erraram o alvo, todos falharam e, portanto, estão destituídos abaixo da medida da glória de Deus. Ninguém consegue chegar até Deus por sua própria força, das suas boas obras, das suas boas condutas. Elas sempre são insuficientes. Isso já serviria de base para quebrar um certo comportamento orgulhoso que existe na igreja evangélica brasileira. Sim, o caminho do legalismo é o caminho do orgulho. Quando um certo conjunto hipócrita de moral e ética ou de comportamento é dito como evangelho, então a pessoa que está dentro desse comportamento, dentro de uma certa linguagem, de um certo modo de falar, de um certo modo de se vestir, se sente orgulhoso porque merece, porque conquistou o direito de fazer parte do povo de Deus. Do lado contrário, o legalismo também gera muita frustração, porque esse mesmo que ora se orgulha das suas boas obras, pouco tempo depois se sente ameaçado, desprezado, frio, distante de Deus, porque na dependência das suas boas obras ele percebe que falha, que erra e que não é suficiente. Sim, o caminho do evangelho é totalmente o oposto, é por isso que eu estou dizendo que legalismo e moralismo não é a fé cristã. Como então cumprimos a justiça de Deus ou como chegamos até Deus se não por meio da obediência? Jesus, homem perfeito, esse que cumpre todas as regras e lei de Deus, como nenhum homem foi capaz de cumprir toda a história. Esse que é homem na sua plenitude, vem ao mundo encarnado, morre e tudo aquilo que deveria desalgar sobre nós, do nosso pecado, na nossa condenação, é colocado então sobre o Cristo, de maneira que ali é punido os nossos pecados. Isaías, na sua descrição profética, diz que nós achávamos que ele era culpado daquilo que estava sendo condenado, mas eram os nossos pecados que ele carregava. É por esse motivo que o apóstolo Paulo pode dizer em Romanos 3:21, pouco antes do versículo 23 que já citamos, que a justiça provém do próprio Deus, uma justiça que é completamente independente da lei. Como ela provém do próprio Deus? Porque Cristo Jesus, sendo Deus, encarnou no mundo para morrer pelos nossos pecados e cumprir toda a justiça. E no versículo 22 o apóstolo Paulo então diz, justiça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. Você, cristão, cristã que me ouve, descanse na graça de Deus. A sua justificação, a sua conexão com o Criador
não depende das suas boas obras. O amor de Deus é primeiro, ele chega antes. Deus te amou e é por isso, inclusive, que você pode acreditar e crer. Se não houvesse primeiro esse despertar em fé da sua morte, você jamais acreditaria no Cristo. Por isso, descanse nessa graça. Você é amado, é aceito. E isso não teve a ver com as suas boas obras. Deus escolheu antes da criação do mundo te amar. Então eu vou sair e pecar quanto eu quiser, pastor, já que não é sobre boas obras. Você não vai fazer isso depois de ter encontrado Cristo, meu irmão, minha irmã. É um novo significado, um novo propósito, nova história. Isso se introjetou em você e ressignificou tanto a sua vida de maneira que você não consegue nem se desejasse se afastar desse Jesus. Ele se torna o centro da sua história. Talvez se isso não ainda aconteceu, aí você deva pensar se o seu encontro de fé é um encontro verdadeiro. O legalismo da religião diz para você, faça isso e essa regra e cumpra esse papel e você vai ser aceito por Deus. O evangelho diz para você, você já é aceito e amado. Agora viva a partir dessa graça e desse amor fazendo a vontade do Senhor. Eu desejo profundamente cumprir a vontade de Deus na minha vida, mesmo nos lugares que eu ainda não faço. Isso não faço com um princípio legalista como quem busca em desespero um Deus que me ame. Eu sei que Ele me ama por causa de Cristo, mas eu desejo tanto viver a partir desse amor que isso se manifesta nas boas obras da minha vida. Por isso o Tiago pode dizer, me mostra a sua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Porque aquele que conheceu a Cristo pratica as obras de Cristo, com um desejo alegre, não desesperador de encontrar o amor de Deus, mas tendo encontrado o amor de Deus, esse amor floresce como graça também a vida das outras pessoas à sua volta. Foi uma boa conversa com você, espero que tenha ficado claro. Deus te abençoe demais, a gente vai se encontrando por aqui para mais cafés pastorais. Tchau, tchau.